Olá! Venham conhecer a nossa história, venham! É fato, ainda não chegamos na presença holográfica do imperador. Porém, desde 2002, Dom Pedro II e a sua história estão muito presentes e bem apresentados pelo inovador espetáculo Som e Luz do Museu Imperial. Esse museu, que há décadas figura entre os mais visitados e os mais bem avaliados museus do Brasil, acaba de retomar o espetáculo Som e Luz depois de um hiato de 5 anos, desde 2020, para modernizar os equipamentos. A volta do Som e Luz, no dia do aniversário de 200 anos de Dom Pedro II, 2 de dezembro de 2025, foi parte da abertura oficial das comemorações dessa importante data. E, por certo, não há melhor homenagem a Dom Pedro II e seu legado do que a experiência sensorial e cultural do Som e Luz. Comprovam essa afirmação os mais de 415 mil espectadores que desde 2002 viveram essa experiência, uma viagem no tempo. E nos jardins do museu, o visitante é transportado para a raiz da Serra da Estrela. Bem-vindos ao Museu Imperial. Vocês estão convidados a assistir ao primeiro espetáculo de som e luz a se realizar no Rio de Janeiro, e que já é feito há muito tempo na Europa e nos Estados Unidos. O barulho do trem, puxado pela locomotiva baronesa, e o ruído das carruagens embala o caminhar pelas trilhas dos jardins, como que subindo a Serra Velha na direção da cidade de Pedro e do Palácio Imperial. A voz do inesquecível ator Paulo Altran narra o espetáculo que humaniza Pedro, o monarca de hábitos simples, extremamente culto e apaixonado por essa cidade e sua casa de veraneio na Serra. Se olharem bem para o alto do edifício, vocês vão ver as armas imperiais, os dragões dos Bragança, o cetro e a mão da justiça. E assim, entramos na história do segundo reinado brasileiro e seu jovem imperador. Com as novas tecnologias de som e projeção, o ponto alto do espetáculo Som e Luz se torna ainda mais envolvente. A plateia divide a atenção entre as cenas históricas projetadas em uma cortina d'água. O que mais ouvi comentar foi sobre a troca dos noivos. E a intimidade do palácio vista no jogo de sombras da família imperial através das janelas. Momentos como os casamentos das princesas Isabel e Leopoldina. Tu lembras, Isabel, da primeira vez em que vimos o Gastão? Como esquecer, meu pai? Acabamos de chegar. Porque hoje termina a vez de ver as suas princesas. As princesas estão nervosíssimas. Está curtindo? Então, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e ativa o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Para além dos saraus e das valsas, do cotidiano da corte e do imperador, o espetáculo apresenta de forma impactante episódios marcantes, como a Guerra do Paraguai. Naquele mesmo ano do Baile das Princesas, começou a Guerra do Paraguai. Esse negro tem um enorme prestígio junto ao imperador e a sua família. Mas você não acha que isso tem um certo significado? A princesa dança com o negro e traz o vestido uma cadeira.
a trajetória até a abolição da escravatura e toda a sua celebração. E o pessoal do exército? E claro, a chegada da República e o exílio do imperador e sua família. Eu estava na casa de banhos quando vieram me trazer o telegrama do meu ministro, o Visconde de Ouro Preto. Diz que há movimento de tropas no Rio de Janeiro e que já se fala em proclamação da República. Temos que partir imediatamente, minha filha. Ouro Preto diz que o Marechal Deodoro, justamente o militar em que eu mais confiava, assumiu o comando da Revolução. Porém, nenhum vídeo vai transmitir todas as sensações ao se presenciar esse espetáculo inovador e tão importante para Petrópolis, para o Museu Imperial e para o ensino da história do Brasil. Uma celebração digna dos 200 anos de Dom Pedro II.